A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos a um estudo rapidinho aqui de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Primeiramente, eu vou usar uma Bíblia atualizada, tá? Essa aqui é uma edição contemporânea. Contemporâneo quer dizer atual. Então, uma Bíblia contemporânea e atualizada é a mesma coisa, tá, gente? Então, vamos lá. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se atentem para esse detalhe aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Bem-aventurado quer dizer feliz ou abençoado, né? Que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Guarda isso. Vamos agora dar uma olhadinha na King James 1611. A 1611. 1611 é a verdadeira texto receptus, tá, gente? Vamos lá. Cadê? Aqui, o 14. Deixa eu limpar a imagem do celular. Prontinho. Abençoados. Opa, olha só. Lá está escrito bem-aventurados, que não é muito diferente de abençoados, né? Mas aqui, ó. Abençoados são aqueles que praticam os meus mandamentos. Já mudou tudo, né, gente? Que praticam os meus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Olha aqui, ó. Aqui tem uma bênção, uma promessa e uma cobrança. Olha só, abençoado, uma promessa. São aqueles, opa, agora vem a cobrança. São aqueles que praticam os meus mandamentos. Aqui tem uma promessa, mas tem uma cobrança. Lá não tem. Não tem a cobrança. Aqui, ó. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. E outra, esse versículo está no lugar errado. Esse versículo não é aqui. Aqui, isso aqui foi modificado. Ó, tirou aquela cobrança que tem depois da bênção. E bem-aventurado, assim, é um tipo de abençoado, mas na verdade quer dizer feliz, né? Ou seja, tirou praticamente a promessa e tirou a bênção. Sendo que esse versículo está no lugar errado. Esse versículo ele está lá em Apocalipse 7, versículo. Deixa eu dar uma olhadinha lá melhor. Sete. Aqui, ó. Esse versículo ele é daqui. Tiraram daqui e colocaram, repetiram ele lá em Apocalipse 22. Aqui, ó. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse. Peraí que o celular está limpando a imagem aqui. Pronto. E ele me disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Tá vendo aqui? Tá até um pouco diferente, né? Mas é quase a mesma coisa. Ou seja, esse versículo ele faz parte de Apocalipse 7 do seu contexto. E não do final aqui do Apocalipse 22:14. Aqui tem uma, como eu já falei, tem uma promessa e uma cobrança. Eles tiraram isso. Aqui, ó, não tem mais a cobrança. Não tem mais a cobrança. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Bíblia é texto receptus. Se não é texto recepto, não é Bíblia. Texto recepto é o texto verdadeiro, como foi escrito, é o chamado também texto recebido. O que acontece? Tem alguns que traduzem a Bíblia, que eles traduzem sem ser convertidos. Alguns tem árabes que traduzem a Bíblia.
E eles traduzem como se estivesse traduzindo um livro do Harry Potter, das Crônicas de Nárnia, como se estivesse traduzindo 50 Tons de Cinza. Eles não têm compromisso nenhum com a fé cristã. E essas Bíblias atualizadas, para vocês terem uma ideia, são católicos que traduzem elas. O chamado texto crítico, né? Eu falei, mas o grego tem o texto Receptus e tem o texto modificado, que é o texto crítico. Que texto crítico é esse? No ano de 1800 e uns quebrado, não lembro agora, dois ímpios que queriam ser cristãos, mas queriam ser mundanos também. Eles fizeram esse texto crítico, mudaram ele todinho, tiraram a divindade de Jesus, procura no Novo Testamento as palavras milagre relacionadas a Jesus, não tem. Você não vai mais achar a palavra milagre. E eles, no grupo deles, estão juntos católicos, egípcios, árabes, ateus, muitos ateus trabalhando com a tradução da Bíblia como comércio, somente para ganhar dinheiro, e tirando a divindade de Jesus Cristo. Do Gênesis, 40 vezes foram retirados a palavra Deus, o nome Deus, 40 vezes o nome Deus foi retirado do Gênesis. Ainda tem algumas palavras Deus lá, o nome Deus, mas está faltando 40. Aqui no Novo Testamento, de 34 vezes que tem a palavra milagre, 32 vezes a palavra milagre, elas foram retiradas. 23 simplesmente sumiram e 9 foram substituídas por outros termos, como sinais, por exemplo. Com esses sinais miraculosos ele começou... Não. Sinais miraculosos, quem vai fazer vai ser a besta quando se manifestar, pelo poder da tecnologia e não pelo poder de Deus. Ele vai usar tecnologia para fazer fogo descer do céu e outras coisas. Isso é sinais miraculosos. Milagre só Jesus pode fazer. E eles retiraram as palavras milagre para tirar a divindade de Cristo, para que Maria seja Deus nessas Bíblias atualizadas. Estão entendendo? Meus irmãos, empresas sérias que ainda traduzem a Bíblia corretamente, tem duas. Primeiramente, a Sociedade Trinitariana, guarda esse nome, Trinitariana, ela tem Bíblia João Ferreira de Almeida, só que do texto fiel, do texto Receptus. As outras empresas são atualizadas, esses textos católicos, para tirar a divindade de Cristo. E a BV Books, que tem também a João Ferreira de Almeida da Trinitariana, tem que ter um nome fiel, tá, gente? Veja se tem um nome fiel. Ela é mais conhecida como ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Essa é texto Receptus, é boa. E tem essa que eu uso, que é da BV Books, que é a King James 1611. Já tem uns espertinhos aí vendendo King James atualizada, que é texto crítico, é texto católico. E igual essas outras aqui que eu acabei de falar a respeito. Eles estão usando texto crítico e colocando o nome King James. Gente, não compre se tiver escrito atualizada. King James é somente a 1611. Se não for 1611, aqui no Brasil somente a BV Books está trabalhando com ela, King James 1611, se não for, não compre. Não compre. É pilantragem. A King James é a Bíblia mais respeitada do mundo inteiro. É a mais respeitada do mundo. Foi a Bíblia que foi clamada no meio das chamas, porque toda vez que alguém lá na Inglaterra tentava traduzir a Bíblia, a Igreja Católica, né? Igreja Católica, pegava as Bíblias, pegava essa pessoa e queimava ela usando como combustível as próprias Bíblias que eles traduziam, para que ninguém tivesse acesso à palavra de Deus. Eles tacavam fogo nas pessoas. E em uma das vezes, quando a pessoa estava sendo queimada no meio da fogueira e as Bíblias sendo usadas como combustível, ele gritou, ele fez uma oração no meio do fogo e gritou: meu Deus, a única coisa que eu te peço é que alguém traduza essa Bíblia aqui nesse país. 3 anos depois, o rei King James ordenou que a Bíblia fosse traduzida. Contratou 50 tradutores e traduziu a King James. E ela é a mais respeitada no mundo inteiro. É a Bíblia que foi clamada dentro do fogo. Foi pedida, foi um clamor feito a Deus dentro do fogo. E é essa que eu uso, a King James 1611, texto Receptus. Aqui no Brasil, como eu já disse, só a BV Books trabalha com ela. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. O vídeo já está se estendendo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.